pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens Afroempreendedores, que é uma realização da Odabá, com o apoio do Tecnopuc. E hoje comigo está Carlos Vieira, que é creator, comunicador, podcaster e, além de tudo isso, estudante de medicina. Bem-vindo, Carlos. Ai, gente, oi para todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo convite. E vamos conversar, né? Que é o que eu gosto mais de fazer. Não, sempre conversando com o povo, comunicando, então acho que vai ser bem legal. Antes da gente começar esse papo, não esqueçam de seguir a Odabá em todas as redes sociais, que no Instagram é odabá.br e nos restos das redes sociais, YouTube e Facebook é Odabá Associação de Afroempreendedorismo. Então, agora voltando, bora para as perguntas. A gente vai começar do começo do começo. Primeiro, quem é o Carlos Vieira? Antes de ser o estudante de medicina, antes de ser o podcaster, tudo, quem é ele? Ai, Carlos Vieira, gente, é um menino muito sonhador. Então, assim, tô aqui sonhava em ter muitas coisas, né? Sou morador aqui de Porto Alegre, da periferia de Porto Alegre, no bairro Restinga, que é, além de ser Zona Sul, é extremo sul, então é, né, longe em relação ao centro. Sou filho da Daisy, neto da Carmen, fui criado pela minha mãe e pela minha avó, pelo meu avô também. Uma família assim com vários primos, várias tias. Só a grande maioria das minhas tias são domésticas, então sempre fui uma pessoa que frequentava muitas casas de família, famílias de classe média alta, né? Então, que eu sempre precisava estar lá com essas pessoas. Porém, mesmo com tudo isso, Carlos era um modelo infantil. Então, quando eu era criança, eu fui modelo. E aí, Chique! tava vários passos diferentes, assim, e eu amava, era muito legal. Então, apesar de estar sempre nessas casas com as minhas tias, com as minhas avós, eu sempre estava sonhando, claro, com novas coisas, coisas grandes, assim. Então, esse é o Carlos, o sonhador, jovem. Não, desculpa, eu morava na Restinga também, como é que a gente nunca se cruzou? Mas, ó, Você estudava é, onde? no Larry. Ah, no Rio, eu estudava no Hildo. É um pouco. É que eu moro na frente do Larry, né? Eu morava na frente do Larry, então é só atravessar a rua. Bem bom, né? Eu morava lá na Restinga Nova, perto do Raupila. Eu não sei porque eu não estudava no Raupila, mas eu morava perto do Raupila. Mas É, tudo perto aqui. é tudo Só o Uda. perto. Nossa, tu caminhava bastante. Caminhava, acho que caminhava uns 10 minutos até lá. Não sei qual foi a ideia da minha mãe de colocar num colégio tão longe, tanto que tinha o Raupila quase na esquina. Mas enfim, voltando. E sobre o podcast, como é que começou esse mundo pra ti? Como é que tu entrou nesse mundo de podcaster e tal? E criou o teu podcast? Como é que foi? Então, esse podcast ele foi criado na pandemia. Né? Várias coisas que acontecem hoje foram criadas na pandemia, Sim. assim, que a gente tá em casa, oficina do nada para fazer, vamos fazer coisas novas, né? Então, muita gente fazendo pão e a gente fazendo podcast. E aí, então, né, a gente já era uma ideia, assim, nossa, porque ele é um podcast que nós somos três pessoas, né? Tem Uhum. eu, tem a que é da e a Eronice também, que é da Física Médica, todos lá da minha universidade. E a gente sabe que a nossa universidade ela é muito branca, né? Uma universidade federal, só da saúde, a única do Brasil que é da área da saúde, a UFSPA, né? Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, foi uma ideia de uma professora da gastronomia que sempre olhava a gente, né? Via que a gente estava sempre envolvido com várias coisas, e falou assim: ai, por que vocês não criam um podcast de vocês? Por que vocês não criam para, sei lá, inserir coisas de pessoas pretas para dentro da universidade, né? Ainda mais agora que a gente está todo mundo online, talvez as pessoas vão ouvir bastante e tal. Então a gente sentou online um dia, fez um Meet, né? WhatsApp, Meet, enfim, foi uma ideia que foi sendo amadurecida com um pouco de tempo. E daí a gente criou o podcast, né? Que se chama Preto Pod, que é justamente um podcast onde pessoas pretas podem tudo, que é o nosso lema, assim. Então ele nasceu assim, dessa forma. E eu e a Júlia e a Ero também, e até a professora Luana, que foi a que idealizou, nós somos muito fãs de podcast, então eu consumo muito podcast, assim, para estudar, para antes de dormir, na hora que eu acordo, então tem um para cada momento. Então eu escuto bastante. E aí, nada mais legal do que além de escutar, fazer um também, né? Então foi assim que nasceu o Preto Pod. Ele tá aí cada vez mais gigante. Tô amando fazer ele. E você teve alguma pessoa que tu entrevistou que te marcou, assim, que foi mais divertido? Como é que tu traz as pessoas? Como é que funciona isso pra ti?
Ai, é sempre muito legal, né? Falar com muita gente. Então, aí o podcast começou super pequeno. Então, a gente queria trazer pessoas do nosso próprio círculo, né? Então, a gente conversou com alunos, com outros professores da universidade e tudo mais. Mas a gente começou para pegar até uma experiência, né, também. E aí, quando a gente começou a ver que a gente tinha pegado o jeito da coisa, aí eu pensei, vamos tentar pessoas maiores, que a gente quer, tipo assim, que a gente tem muitos sonhos de entrevistar. Então, a dinâmica é a seguinte: todo início de semestre, assim, ou início de mês, a gente faz uma lista de quem a gente gostaria de conversar e entrevistar. E daí a gente dispara pesquisa, né, e-mail de todo mundo e dispara para todo mundo. E aí a gente dispara, tipo, 30, 40 e-mails e depois a gente vai encaixando na agenda os que aceitaram. Então, eu acho que o que eu mais queria, e que deu muito certo, foi com a Carol Conká. Pra mim foi o melhor, assim, tem vários que são muito bons, tá? Mas o da Carol foi, assim, incrível. Porque eu já queria logo depois do Big Brother, mas, enfim, ela entrou no seu momento, né, de tombo, que ela chama. Ela não tava fazendo nada, né? Mas aí, quando ela voltou pra mídia e tal, e eu sempre fui muito fã, aí eu falei, vamos tentar ela? E aí a gente, vamos. Aí tentamos. Claro que não foi de imediato, né? A gente demorou aí vários meses até ela conseguir. Mas foi muito, muito legal. A Carol, nossa, foi incrível. Tanto a Carol quanto o assessor dela foram super queridos com a gente. Foi A gente teve presencial? vários. Hã? Foi presencial? Não, todas as gravações que a gente faz É tudo praticamente online. são online. Presencial ficamos só nós três, assim. Uhum. Né? Aí agora a gente volte a tentar fazer as coisas presenciais e em vídeo, que a gente viu que a galera gosta muito de vídeo e tal. Então estamos trabalhando para isso. Sim. Mas são todos online. E aí a gente conversou com ela, foi incrível, assim, a gente falou sobre música, sobre cancelamento, que ela gosta de falar também, a gente falou sobre, ela até disse que ia para Porto Alegre em algum momento, eu falei, tem que vir pra cá, tem que gravar com a gente, ela disse que vem, mas, nossa, foi muito legal, assim, conversar com a Carol, ela é muito divertida, é muito É? engraçada, então, nossa, foi incrível. Tem vários, né, assim, além da Carol, acho que um outro, assim, bem grande que a gente amou conversar foi a Erika Hilton, que esse aí também, Não acredito. aham. E da Erika a gente gravou todo em vídeo também. A gente só postou o áudio, mas a gente tem. Todos a gente grava em vídeo, na verdade, né? Mas como a gente não tem todos os equipamentos e tal, Uhum. às vezes não fica o vídeo. O áudio fica perfeito, mas o vídeo não fica tão bom. Então a gente não posta o vídeo. Mas da Erika foi. Nossa, da Erika foi incrível, incrível. Que a gente falou desde política, e a minha amiga Júlia, que faz farmácia, ela ama muito maquiagem, né? Ah, Então, quer inclusive desenvolver produtos para peles pretas, quando ela depois de formada e tal. E daí, enfim, né, virou panelinha, ela e a Erika falando de base e coisas assim. Então, nossa, foi incrível, incrível, incrível. Foi muito legal. Acho que essas duas me impactaram mais, assim. nossa, foram entrevistas incríveis. Eu vou ouvir, vou deixar aqui para todo mundo que tiver ouvido, vou deixar na bio. Se está no, se tá vendo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição e pelo Spotify também vou deixar. Agora que a gente entrou um pouco até na tua faculdade, me conta da onde veio esse amor pela medicina, essa vontade de fazer a medicina, como surgiu esse Carlos médico, futuro médico. Ai, isso daí é uma longa história, porque assim, nem eu falei, né, eu vim da Restinga, e ninguém da minha família tinha entrado na universidade. Então, assim, muitos nem concluíram o fundamental, o ensino médio. Então, não era bem entre aspas, um caminho natural, né? Eu Uhum. tenho colegas que são filhos de médicos e netos de médicos, então, para eles o percurso natural era isso, né? Os pais são médicos, os avós são médicos, obviamente eu também vou ser. Então, para eles era tudo mais fácil, né? E eu não, esse percurso não existia para mim. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que desde muito pequeno, minha família sempre me incentivou muito a estudar, assim. Fui criado pela minha avó, né? Então, grande parte da minha vida. Então, ela sempre comprava, assim, muitos livros. E aí eu gostava muito de desenhar nos livros, de pintar nos livros e tudo mais. Então, isso era, era o que fazia eu, de fato, incentivar pelos estudos, né? E teve uma entrevista que eu assisti esses dias, eu acho, que era justamente sobre isso, assim, de uma outra menina, que ela falava, os estudos faziam parte de um momento da minha vida dentro de casa,
que eu não precisava ficar fazendo algum trabalho braçal, assim. Então, eu via a minha mãe trabalhando em casa de família, mas eu não queria isso pra mim. E aí a minha mãe às vezes queria que eu, lavasse a louça, cuidasse dos meus irmãos, arrumasse a casa. Só que se eu estivesse estudando, ela falava assim, não, então vai estudar, não precisa fazer isso agora. Então eu acho que eu acho que eu, né, eu li isso e falei, cara, então, será que foi isso inconscientemente, talvez tenha acontecido. Então eu comecei, sempre estudei muito desde cedo, né? Sempre me envolvi muito com isso. Daí eu tive uma professora que já faleceu no ensino fundamental, que era a Andrea Ur, professora de ciências, e ela começou a colocar coisas de saúde na sala de aula, assim, nas aulas. E eu comecei a me interessar muito por isso. Então, foi desde ali, assim, daí era sobre sempre câncer de mama, eu lembro de um trabalho que eu fiz, lembro de um trabalho que eu fiz sobre epilepsia, que até a gente fez até um teatro dentro da sala de aula, que era muito legal estudar isso, pra mim, naquela época. Então começou ali essa sementinha, assim. E eu até lembro de falar pra ela que eu queria fazer medicina. Eu acho que eu quero ser médico. Isso eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, Meu Deus. talvez menos. E aí ela disse assim, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Sempre me incentivou bastante. E aí, estamos aí, né? Mas foi desde essa época, assim. Foi isso que me deu o start, eu acho. E como é que foi esse processo? Porque até para passar, ainda mais na faculdade federal, né? Bem complicado. É, então, os filhos das políticas públicas, né? Porque eu saí do ensino médio, tive um ensino médio um pouco conturbado, em que eu fiquei doente ao longo do meu ensino médio. Eu tive uma tuberculose, estava tendo um surto de tuberculose em Porto Alegre. Então, foi um momento que eu não queria, assim, foi a primeira vez que eu pensei em largar todos os estudos, porque daí eu acabei perdendo um ano de aula, daí tive que repetir todo o segundo ano de novo, e daí eu já estava meio desmotivado para estudar, né? Mas não parei. Voltei, refiz todo o segundo ano e tudo mais. Mas nesse momento de tuberculose, eu tive muito contato com médicos, enfermeiros, médicos, posto de saúde, hospital, até para até descobrir o que eu tinha e tudo mais. E aí eu vi que é um trabalho muito coletivo, né, na saúde. E muito, muito coletivo mesmo, assim, de toda a cadeia, assim, dentro da saúde. Aí eu fiquei pensando depois, fiquei refletindo, tipo, nossa, que interessante, né? Porque para o meu diagnóstico eu não tinha todos os sintomas de tuberculose. Então até fechar o diagnóstico foi um pouco complicado, assim. Não conseguiam saber o que era. Então precisou de muita gente para no fim descobrir o que eu estava tendo. Daí fiz tratamento bonitinho lá, são 6 meses, é uma coisa bem chata. Mas fiz todo o tratamento, deu tudo certo. Voltei para a escola. E daí depois eu pensei assim, nossa, acho que agora sim eu quero muito mais fazer medicina. Foi ali assim que eu tive esse. Falei, nossa, é isso aí que eu quero. E aí eu comecei a focar, né? Falei, eu vou ter que entrar de alguma forma. Comecei a estudar por conta própria, eu fazia estágio na prefeitura e era um setor bem tranquilo, assim, não tinha muita demanda. Tinha bastante, mas não era todo dia, assim, aquela coisa mais hard, assim. Mas fui lá, estudava ali enquanto os meus intervalos, fazia as leituras, eu sempre fui muito estudioso, então foi isso que aconteceu. Aí, terceiro ano, que daí todo mundo ficava com aquela coisa assim, ai, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, não vou passar. Todo mundo assim, meio desesperado para várias coisas. E eu tava tipo assim, vou fazer o Enem super vibes. Não vou ficar aqui me macetando, não vou ficar nervoso, eu vou fazer. Fui lá e fiz o Enem tranquilamente, sem pressão. Não avisei minha família. Assim, avisei, no caso, minha avó e minha mãe sabiam que eu queria fazer medicina, mas o resto da família meio que sabia, mas eu não ficava alimentando isso para não ficarem colocando nem pressão e nem expectativa, né? Porque, tipo, todo mundo a família inteira bota expectativa, daí acaba que tu fica nervoso. Então foi isso aí. Fui lá, fiz meu Enem bonitinho, fiz uma nota legal, assim, não era tão alta quanto eu queria, mas era uma nota legal. E eu falei, para uma primeira vez um teste, acho que foi bom, acho que tá valendo, acho que vamos lá. Aí, falar, vou colocar lista de espera, Sisu. Botei lista de espera. E aí, como eu tinha, assim, na cota que eu queria, eram 4 vagas, né? E aí eu tava em 38º lugar, eu acho.
E aí eu falei, né, de 38 de 4 vagas, não vou entrar, né? Então, nem vou ficar cuidando, vamos dar ele pro segundo ano. Assinei uma plataforma de estudos online, que era baratinho pro Enem. Não vou falar a marca, né? Mas pra não fazer propaganda, mas todo mundo sabe que é, eu acho. Quem é vestibulando sabe, uma bem baratinha aí. Assinei, comecei a estudar bonitinho. E não cuidei a listagem, porque pra mim eu não tinha passado. Aí uma amiga minha do colégio, lá pra. Eu me formei, que a gente ocupou a escola, né? Então o nosso calendário atrasou. Me formei em março. Quando chegou abril, final de abril, uma colega me ligou desesperada, assim: Carlos, o teu nome tá no listão da UFSPA. Eu, o quê? Como assim? Não, calma. Ela me ligou a manhã inteira, eu tava dormindo, né? Isso era um sábado. Teu nome tá no listão da UFSPA. E eu falei: como assim tá no listão da UFSPA? Tu tá vendo o meu nome errado. Ela, não, não sei o que, né? Mandou o link. Aí falei: tá no listão. Mas era uma chamada nominal que eles chamam. Daí eles chamam 10 vezes o número de vagas restantes. Então, tipo assim, tinha lá 4 vagas, chamam 40 pessoas. E aí, então, era uma lista nominal. Para tu seguir, assim, estou interessado em seguir na listagem, tu tinha que ir até a universidade e marcar que tu estava interessado. E eu falei, meu Deus, eu vou ir lá, né? Obviamente, não sabia que tinha essa possibilidade. Aí fui lá bonitinho no dia da listagem. Entrei no auditório, tava assim, lotado o auditório. Daí eu falei, acabou o sonho, vamos seguir em frente, né? Mas aí o que que aconteceu? Eu não sabia que dentro do auditório eram todos os cursos, não era só a medicina. E aí, quando chegou na listagem da medicina, ela começou a falar: fulano de tal, ausente. Fulano de tal, ausente. Nessa brincadeira, a lista rodou inteira. Daí entrou o menino, e aí eu fiquei atrás dele. Só tinha uma vaga, e aí o menino pegou a vaga, e eu fiquei tipo assim, era a última lição, né? Então eu não ia conseguir. Aí fiquei com Deus. Na outra semana, saiu uma lista extraordinária. O que aconteceu? O menino que estava na minha frente ia fraudar a cota, porque ele botou cota e não tinha direito à cota. Aí ele não entrou e eu entrei. Então, assim, eu peguei a última vaga, tá? A última lista, porque uma amiga me ligou e eu fiquei assim, como assim? Era E pra foi ser essa. tua. Não, eu falei assim, gente, era pra ser eu, não tinha a menor possibilidade de ser eu. E foi isso que aconteceu, assim. Então, eu entrei direto no ensino médio, assim, caí num mundo saí assim, uma volta inteira em uma semana, tava perdido, mas deu tudo certo, assim, mas foi essa loucura. Esse foi Chocada. certo. Não, foi. Eu Meu fico Deus. até assim, gente, que loucura, eu juro. Mas que bom que tu passou, porque realmente era essa vaga era pra ser totalmente tua agora. Eu sempre falo assim, gente, se não era pra ser eu, não tinha como, entendeu? Não, sério. Mas isso é importante até para fortalecer essas políticas, né, de as bancas de identificação são importantes para a gente manter sempre essas pessoas, quem tem direito a acessar a vaga, né? Então, Agora até que a gente entrou um pouco nesse assunto das políticas públicas, tu faz parte do DCE na UFSPA, né? sim, agora faz Conte um parte. pouco sobre isso. Agora tu já tá bem dentro da UFSPA mesmo, né? Entrou, já chegou chegando. Na minha trajetória, eu fui fazendo parte de várias coisas, assim. Fui Uhum. negro, comissão de cotas. A gente agora fundou também o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, que não tinha na universidade, agora tem. E o DCS sempre foi uma coisa meio distante, né? Porque quando eu entrei, estava meio perdido, então até me convidaram depois de um tempo, porque eu sempre participei de um movimento social, né, estudantil, ocupei escola, inclusive a obra da escola saiu só agora há pouco, desde 2016 para Meu acontecer, Deus. mas saiu. Mas saiu, deu tudo certo, saiu, que a gente ocupou e garantiu que trocasse o telhado, né? Chovia mais dentro do que fora do colégio, mas não, era era provável. E aí aí o DCE foi isso, assim, foi uma vontade coletiva. Sempre falava para mim assim, amigo, acho que você tem que tentar o DCE, eu acho que talvez funcione, acho que pode dar certo, né? Então foi muito legal, assim, foi uma campanha de DCE bem calorada, né? Porque
eram duas chapas concorrendo, mas a gente fez um trabalho bem legal. E aí a gente conseguiu aí fazer um movimento grande. Porque geralmente na UFSC o movimento estudantil ele não é tão presente assim que nem na URGS, sabe? Ou em outras universidades. E aí, para fazer o pessoal participar é bem difícil, né? Então, é sempre um quórum pequeno de votações e tal. E a gente conseguiu colocar mais de 1.200 votos na urna, assim. Então, foi a votação com o maior número de votantes da história da universidade. A gente ganhou com mais de 70% dos votos. Então, assim, a lavada da lavada, assim, sabe? Contra. E a oposição era a gestão antiga, né? Então, falei, ó, vamos dar, ele vai dar tudo certo. Então, a gente construiu uma equipe bem legal, tô bem feliz. Daí depois eu descobri que eu fui o primeiro homem negro a ser presidente do DCE, que eu também não sabia. Eu falei assim, gente, vamos fazer história mesmo dentro dessa universidade, olha. E aí é isso, agora a gente tá voltando aos trabalhos, construindo coisas novas, né? Tá sendo tudo novo para mim, porque eu nunca fiz gestões de nada, assim, desse tamanho, desse é uma coisa muito grande. Então, estamos bem felizes, assim, com isso, né? E O aí, DCE é para te criar projetos para a faculdade? ele dirige projetos para a universidade. A gente quer fazer um movimento meio novo também em cima disso, né? Que é colocar o DCE também no centro das coisas. O que eu quero dizer com isso, né? Geralmente os DCEs são voltados muito, muito para dentro da universidade, né? E já que a gente está nessa gestão com pessoas novas, eu nunca participei, então eu acho que é legal de deixar um legado, assim, tipo, nossa, quando eu lembrar de uma gestão boa, eu quero muito que seja algo nosso, assim, tipo, nossa, a gente construiu uma gestão muito legal. Então, esse ano é ano de eleição, uma eleição municipal. Então, a gente também quer colocar o DCE no centro disso. Daqui a pouco fazer algum debate eleitoral dentro do DCE, dentro da UFSPA, né? Tipo assim, quais são as propostas ali para a educação, mas em relação às universidades. Fazer também parcerias com DCEs de outras universidades, fazer algo nesse sentido. A gente conversou, inclusive, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para fazer um evento dentro da universidade. Então, a gente quer começar, tipo assim, tá bom, são coisas para a universidade, mas são referências também para outros movimentos que estão acontecendo em volta, assim, na Uhum. cidade. Inclusive, a gente tem a questão de muito assalto, cadastramento leite e tudo mais. Então, a gente criou um comitê de segurança. Agora, a gente vai se reunir com órgãos ali que estão em volta, comércios que estão em volta, outros centros acadêmicos da URGS, da UFSC, tentar fazer um movimento conjunto e aí, de fato, conseguir sentar com o prefeito e com o governador e dizer, ó, a gente tem esse cenário, as coisas a gente já tentou fazer, já fizeram um boletim de ocorrência, nada muda. Então, o que vocês querem fazer agora? O que vocês pretendem fazer com isso? Porque a gente sabe que é ano de eleição, então também é o interesse deles, né, mudar alguma coisa. Então, a gente quer usar isso a nosso favor. Então, a ideia é que a gente quer fazer uma coisa assim, mais geral, não só Sim. dentro da universidade, mas fora, entendeu? Vai ficar uma coisa assim, nossa, essa galera aí trabalha de verdade. Quer fazer Vai ser legal. história na faculdade, né? Não, coisa bem grande. Mas as suas ideias são maravilhosas. Eu acho que é muito válido tudo isso. E ter alguém que tem esse pensamento a mais, né? Porque normalmente o DCF fica muito dentro da faculdade, né? Tipo, Apenas não no é só direito. a gente vai fazer, assim, ó, vamos mudar coisas de verdade. Não, claro que festa é importante, né? Sim. Festa dá lucro, é muito divertido. Mas, e lucro é importante pro DCE, me dei conta dentro do DCE sobre isso, né? Porque sem dinheiro já não faz nada ali dentro. Mas é importante ter os lucros das festas, das carteirinhas, tudo, tudo. Mas acho que é legal ter esses contatos fora também. E me conta um pouco agora sobre o teu lado creator, da onde Uhum. veio, como tu se posiciona nisso, além do pod, né? Como Aham. tu se vê como creator. Ai, isso é muito legal, porque eu gosto muito de comunicação, né? Peraí, Uhum. espera, passando um caminhão, não sei se dá pra ouvir. Eu não escuto, mas eu posso ser meio surda também. Não, passou já. Isso, eu acho que vem desde criança, que nem eu falei, né? Aquele modelinho lá infantil, mirim, fazendo várias coisas.
Então, sempre gostei de me comunicar, de conversar com as pessoas. Sempre, nunca tive vergonha, assim, ou timidez para fazer certas coisas. Então, eu lembro que na faculdade mesmo, assim, quando a gente faz a divisão do trabalho, né? Sempre falam, quem é que vai falar lá na frente? Sempre é um problema. Aí, se eu tô no grupo, eu falo assim, gente, eu posso falar, não tem problema. Eu vou lá e falo, bonitinho, tá tudo certo. Às vezes levo os porros do professor, que tem uma coisa errada ou não, mas também não me importa. Falo, o processo de aprender é esse. Mas eu tenho muita facilidade, então acho que é legal. Então eu tô com vários, que nem aquela galera, né, dos blogueiros, assim, nossos vários projetinhos vindo aí. Vários Então, assim, projetos. não, realmente tem um muito grande que tá vindo, eu tô bem ansioso, na verdade. Olha aí, vem aí, hein? Daí Daí tô até chocado ainda, mas enfim. Mas eu tenho muito a vontade de criar, inclusive, Agora a gente fala até de afroempreendedorismo, né? Alguma agência até de comunicação, algo nesse sentido, assim, para a saúde da população negra. Ou então uma rede para Sim. comunicar saúde. Enfim, sempre fiquei pensando muito nisso, assim, de acesso à saúde. Então, eu estou agora começando. Isso não tive esse start, já gravei algumas coisas, mas para gravar conteúdos de saúde mesmo, para as pessoas, coisas rápidas e tal. Já pensei em usar o TikTok para isso. Tem ali o podcast que também comunica, mas algo mais ali na minha rede social mesmo, né? Uhum. Então, bem muito desse lado aí. E é isso, né? Eu acho que é isso. Agora, tá, que nem eu falei, tá vendo esse grande projeto que eu realmente não posso falar. Posso falar depois em off, mas eu realmente não posso falar, porque eu nem Tudo bem, a gente vai. Agora o pessoal tem que te acompanhar para saber o que que é. exato. Não, então, semana que vem eu já vou postar coisas lá e tal. Mas, enfim, as pessoas vão me achando e vão falando assim, vamos conversar sobre tal coisa. Teve um dia, por exemplo, que teve uma ação da Uber e aí me acharam, falaram assim, é o aniversário da cidade de Porto Alegre, você não quer participar, fazer um tweet e tal, nanana? E eu, não, claro, sim. Nossa, foi muito legal. Então, assim, as pessoas, eu fico assim, será que eu faço mesmo? Será que eu vou fazer isso tudo? Daí, quando as pessoas me chamam para falar, para fazer alguma coisa, eu vejo que realmente existe um potencial, né? Porque se as pessoas me acham, é porque realmente existe potencial. Então, eu falei, vou me aventurar nisso a partir de agora. Então, esse ano eu vou fazer isso. Eu vou fazer conteúdo de saúde, voltado também para a população negra, que eu acho que é bem legal, mas não só para isso, né? Mas tudo que envolve saúde. Então, começou aí, assim, começou assim. As pessoas vão me incentivando, eu vou tomando coragem e vou fazer. E teve algum. Agora que tu falou sobre que tu foi convidado na Uber e tal, teve algum projeto ao longo de tudo isso? Alguma coisa que fez que te marcou? Tipo, tu entrevistou o cara com que era uma pessoa que tu gostava muito. Tu foi na Uber. Tipo, teve alguma coisa diferente desses, é claro, que foi um ponto, tipo, importante pra ti, pra tua jornada, pra ti pessoalmente, ou pra ti, como assim, estudante e tal? Teve alguma coisa assim? Teve um grande projeto que isso também é uma coisa legal, né? Que a universidade te dá oportunidades que tu nem imagina, assim, né? Então, inclusive, foi a primeira vez que eu andei de avião, eu estava matriculado na UFSPA já. E aí, Olha. um projeto que se chama Projeto Rondon, né? Que muita gente conhece, mas muita gente não conhece também. Mas para quem não conhece, ele é um dos projetos mais antigos, para extensão mais antigos do Brasil. É o mais antigo, na verdade. E aí ele tem o objetivo de levar os estudantes universitários para lugares onde o IDH da cidade são baixo, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. E aí lá nesses lugares a gente faz as oficinas com essas pessoas para tentar desenvolver aquela comunidade. Eu tinha um pouco de preconceito até no início, porque parecia uma coisa muito white savior, sabe? Tipo, vamos lá, Sim. a comunidade. Mas realmente, antigamente, o projeto ele tinha essa pegada. Não vou dizer que não, porque ele tinha. Ele era bem assistencialista, assim. Você chegava lá nas comunidades e aí fazia atendimento odontológico, atendimento médico, e depois ia embora. Só que não ficava nenhum legado, né? Porque tu ficava lá um pouco tempo e fazia, atendia e ia embora. E agora não. Agora esse projeto ele está atrelado ao MS, então a gente trabalha
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, nessas comunidades. E daí as prefeituras inscrevem e tal para o governo federal e tudo mais. Então eu fui nesse projeto, fui para Chapuri, lá no interior do Acre, na cidade do Chico Mendes, que, enfim, super riquíssimo culturalmente. Uhum. E aí foi o primeiro grande projeto que eu entrei assim, na universidade, que eu falei, caramba, dá pra fazer muita coisa aqui dentro, eu fiquei muito chocado. Porque assim, eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha feito muita coisa. Daí foi nesse projeto que eu comecei a fazer tudo isso. Então, esse me marcou muito. Fiquei lá 21 dias, conheci a floresta amazônica, conheci gente do Brasil inteiro nesse projeto, que vai o Brasil todo, né, porque o nome da operação é Operação Vale do Acre, mas são várias cidades do Acre ao mesmo tempo. Então, vão 2 universidades por cidade, assim. Então, acontece um sorteio, tem uma inscrição bonitinho e tudo mais. Então, foi muito legal. E aí a gente trabalhou oficinas que tinham 5 objetivos, né? Trabalhavam 5 objetivos, que era educação, saúde, direitos humanos, justiça e paz. E aí a gente fazia as oficinas com idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade social, criança, enfim, várias coisas, né? Uhum. Então era muito legal. Então, e eram oficinas com multiplicadores também, então pessoas do governo, da prefeitura, da gestão, que daí eles poderiam, e professores também, que daí eles podem, além de pegar o conhecimento, repassar isso ao longo do tempo, assim, para não se perder, né? Claro que a gente aprende muito mais do que vai para ensinar alguma coisa, né? Uhum. Porque o simples fato deles estarem todos juntos ali com a gente já propõe muita coisa nova. Por exemplo, a gente foi numa escola que tinha um grande conflito entre os professores. Então a gente fez uma oficina de mediação de conflitos. Então tinha professor que era inimigo que no final virou amigo, saíram de lá, foram tomar uma cerveja, e daí, tipo assim, cara, já mudou Incrível. toda a história da escola, entendeu? E são municípios bem pequenos, então é bem fácil de atingir bastante gente do município. Então todo mundo acaba te conhecendo lá dentro. Uhum. Então, eu acho que esse foi um dos grandes, assim, que me marcaram. Tipo, tá, isso aqui, achei É um projeto bem marcante, né? Deve ter sido muito legal participar de tudo isso. Eu adoro essas coisas também. Eu não sou muito muito da legal. área da saúde mesmo, né? Na área da saúde realmente não é comigo. Mas essa parte de comunicação, mediação, né? Fazer relações internacionais, adoro essas coisas. Ah, então Temos é isso. várias. Mas agora, já estamos se encaminhando para o final. Eu queria que tu me falasse como é que tu vê o Carlos do futuro, mesclando todas as tuas personalidades, todas as tuas facetas, como tu vê o Ai, Carlos no futuro? nossa, essa pergunta é muito difícil, tá? Porque, que nem eu falei lá, uma criança muito sonhadora que queria fazer mil, né? Até no vestibular mesmo. Eu tava em dúvida entre 9 cursos, Meu que eu gosto Deus! de fazer muito. É, não. E aí eu falei, eu vou primeiro no mais difícil, depois eu vou fazer uns outros. Mas no fim, não quero fazer mais os outros. Eu amo o meu curso, amo o que eu faço. Não preciso de mais nada. Acho que eu tava só, tipo assim, ai, se eu não passar, tem uma outra opção. Mas, enfim, né, os adolescentes da vida. Eu acho que, nossa, é difícil mesmo pensar, porque eu gosto de muita coisa. Eu tenho vontade de me formar, voltar para minha comunidade, moro na Restinga, né, e atender aqui direto. Mas eu penso grande, então já penso em contribuir de uma forma mais de gestão mesmo para a saúde assim, da cidade, do estado, quem sabe do país. Não sei. Acho que céu é o limite É o assim para limite. a gente assim. E é aquilo, né? Eu acho que para nós que somos pessoas pretas, às vezes não essa possibilidade não está posta, né? Tipo, a gente não consegue observar isso. E aí, assim, eu acessei tantas pessoas, acessei tantos espaços que eu fico, gente, eu sei que vai ser sempre muito mais difícil, eu sei que vai ser sempre muito mais complicado, mas eu vou conseguir em algum momento. Então, assim, que nem uma amiga minha fala assim, eu preciso te ver no Ministério da Saúde daqui a uns anos. Eu falei, se um dia acontecer, vai ser muito legal. Mas, e é possível. Eu falei, fala assim, amiga, é possível. Vai acontecer em algum momento. Então, é isso, assim. Eu penso no nosso podcast crescer cada vez mais, mas eu acho que de uma forma resumida, talvez unir a comunicação à saúde mesmo, seja meu objetivo final, né? Tentar fazer
disso algo grande que possa ajudar outras pessoas, assim, de uma forma mais abrangente. Não necessariamente assim dentro de um hospital, que vou fazer isso também, obviamente, Sim. mas não me vejo só nisso, eu me vejo fazendo muitas coisas além da medicina. Então, sinto que vem aí, assim, sinto que em algum momento vai acontecer. Tá acontecendo já, mas, sim. E agora eu quero que tu passe uma mensagem para as pessoas que se inspiraram em ti, se inspiram na tua história, querem ser um pouquinho do Carlos. O que que tu passa para essas pessoas que veem essa dificuldade, né? Que tu enfrentou e foi ali, aí tá indo dando a cara a tapa mesmo. Ah, eu acho que é uma coisa que eu falo pra mim todo dia. Nossa, parece super clichê, mas é verdade. Que é tipo assim, eu não posso ter medo de fazer as coisas. É uma coisa assim, tu não pode ter medo de fazer as coisas. Eu tinha muito, porque, que nem eu falei, eu entrei na faculdade e eram muitas pessoas brancas e eu não me sentia pertencente ao espaço. E daí eu falei, não, esse espaço aqui também é meu. Assim como também é deles, também é meu. Então, não faz ser isso que vai me parar. E foi assim que eu comecei a entrar em todas as coisas possíveis. Então, assim, eu participei de liga, DCE, projeto de extensão, eu criei um projeto de extensão também. Agora a gente está criando mais um, criando podcast, enfim, muitas coisas. Fui para congressos, assim, em Brasília, no Rio, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha viajado para lugar nenhum. O máximo que eu fui foi Santa Catarina, ali numa praia. E falei assim, cara, eu não posso ter medo de fazer nada, porque o medo vai parando a gente, né? Então, eu acho que para inspirar as pessoas, eu acho que é isso. Eu acho que não ter medo. E uma coisa que voltei na minha escola, de ensino fundamental, uma professora me chamou para falar sobre saúde. A gente fez uma aula sobre sistema renal para as crianças, assim, foi muito legal. E daí uma menininha, eu levei as minhas coisas, né? Levei jalecos, meus livros, meus equipamentos todos para lá, para eles também se verem nesse espaço, tipo, olha só que legal, coisa, eu estudei aqui, eu nem vocês. Então, esse retorno é muito legal para esses estudantes. E aí, eu levei tudo isso, e aí uma menina pegou e queria colocar o jaleco. Daí ela colocou o jaleco e queria tirar foto, tirou foto. E daí eu postei, pedi, né? Pedi pra professora, tipo, a gente pode postar foto. Ela não, claro, os pais já autorizaram, tá tudo certo. A gente tem o termo de autorização e tal. E daí a vice-reitora, na época da UFSPA, falou assim pra mim, nossa, realmente sempre tem alguém se inspirando na gente, a gente nem sabe. E eu falei, isso que ela falou, isso faz muito tempo, tá? Antes da pandemia, e eu nunca me esqueci. Então, eu acho que é isso, acho que é para as pessoas não terem medo, fazerem aquilo que elas querem fazer. Até caiu meu telefone aqui, ó. Olha o impacto que tu causa. Parte. Então, mas é isso, terem medo, porque sempre tem alguém se esperando nelas. Isso que é... Fiquei pensativo super com isso depois. Ela criou um triplex na minha cabeça e não sabia. E ela nem sabia. Ela nem E ela sabia o não que sabia. ela estava fazendo. Mas então tá, Carlos, muito obrigada por passar um pouquinho da tua história pra gente, né? O pessoal te conhecer mais, saber um pouquinho de quem é o Carlos e se inspirar com certeza em ti, porque tu falou que tu tinha dúvidas, mas tu não tem que ter, tu é um jovem muito inspirador, sabe? Ah, tipo, agora não tem mais dúvida. E assim, Eu não, e mas é aquilo. As pessoas vão tentar te parar, assim. Então, você vai encontrar. Eu encontrei vários obstáculos, né? Professores que, enfim, não gostavam muito de mim. Até por posicionamento político. Foi bem caótico, assim, na época da eleição. Até tive situações com outros professores e tal. Então, assim, coisas que não são legais aconteceram e casos de racismo, enfim. Mas aí eu falei, eu não vou ficar calado, não vai ser eu que vou ficar calado, vou hablar mesmo e deu tudo certo. Então é isso, né? Não tenho dúvidas, não tenho medo, e é isso aí. isso aí, então. Então, muito obrigada. Obrigada por participar. Não sei se tu quer falar alguma coisa, pode falar. Não, eu agradeço muito o convite. E é isso, estou aí disponível, disponibilidade para outras conversas. É Eu isso. vou deixar as tuas redes sociais aqui, até os vídeos que tu falou, até do teu pod, vou deixar aqui na descrição. Por Então é isso, né, pessoal? Muito obrigada por estarem ouvindo mais um episódio.
Não esqueça de seguir a Aldabá na rede social e o Carlos também, de ver os links que eu vou deixar ali no DM. O DM não, na descrição. Então, Ai. tá, um beijo. Muito obrigada. Bye, bye.